Olá, gente. Então, nono ano, português. Vamos trabalhar hoje texto. O livro é o livro Panorama, gente. Pegue o livro Panorama só. Nono ano, língua portuguesa. A gente vai trabalhar com o texto brasileiro, trabalha 190 horas para comprar um smartphone. Ok? Vocês vão fazer a leitura. Esse texto não é longo, ele é um texto curtinho. Certo? Ele vai trabalhar aí, na verdade, com a linguagem verbal, não verbal, vai trabalhar estatísticas, em uma temática social e bem atual, inclusive. Só vou ler o iniciozinho, repare só. Quando ele coloca ali, somando 1.737 horas por ano, a jornada de trabalho do brasileiro é a maior que a do japonês. Né? Aí, São Paulo. Quanto vale um novo celular em horas de trabalho? Hoje, se a gente for pensar na questão da ideia do consumo, não é? E às vezes eu mesma sigo vários Insta com essas dicas, né, de como economizar, né? Então, quando você for pensar em comprar, você calcula o que você recebe por hora. Então, é assustador quando a gente vê os preços dos objetos. Não sei se vocês passam por isso, né, os pais de vocês. Eu fico assustadíssima, né, quando eu faço as contas do que eu recebo por hora, para a quantidade de dias que eu trabalho e o valor daquele produto. Então eu penso muitas vezes antes de comprar. Quando ele colocou assim, brasileiro trabalha 190 horas para comprar um smartphone, eu só me lembro do meu celular que está caindo aqui aos pedaços. E eu fico pensando, por que é que o ser humano troca tanto de celular? Nada contra, viu, gente? Nada contra. Cada um faz o que bem entender com o seu próprio dinheiro. Mas eu fico me perguntando isso. E as empresas, né, adoram, né? Mudam só, às vezes, um detalhezinho e faz um novo lançamento. E ficamos todos babando, não é? Enfim. Então, o próprio livro, ele vem trabalhar isso, o texto de vocês vem trabalhar isso, né? Para a gente parar e pensar, né? Quanto vale o nosso dinheiro? Então, parar por alguns minutos para fazer essa conta, ó lá. É justamente isso, né? Leva a refletir sobre o quanto a aquisição de um produto consome não apenas dinheiro, mas também recursos naturais, é verdade, gente. Quantos de vocês já pararam para pensar como eu vou descartar o meu celular, minha bateria? Hoje em dia tem muitas caixas coletoras, né? Em shoppings, por exemplo, tem caixas coletoras, mas eu me lembro, não é da época de vocês, mas quando começaram a surgir os celulares, e eu fiquei com muitas baterias, né, com algumas baterias, né, do meu pai, da minha mãe em casa, porque a gente não sabia onde descartar. E a gente sabia que se descartasse em um lixo qualquer, não é, isso ia parar no meio ambiente. Então, hoje a gente já tem mais a questão do pensamento do meio ambiente. Né? Aí ele vai trabalhar essa questão, mas também de recursos naturais, horas de dedicação e um tempo valioso da vida. Aí o brasileiro trabalha em média, aí ele coloca a temática lá de cima, 1.737 horas por ano. Quando vocês começarem a trabalhar, gente, façam esses cálculos. Mais do que o japonês, que trabalha 1.729 horas, mais do que o canadense, mais do que o italiano. A conta corresponde a 20% do total, do tipo total de vida de uma pessoa em um ano. Olhe só isso, gente, é assustador. Isso sem contar o tempo gasto no deslocamento entre casa e o local de trabalho. A troca de celular, que costuma ocorrer a cada ano, ele colocou aqui ano, viu? Muito menos aí de muita gente. E um mês, né, para a média dos brasileiros. Segundo o levantamento feito por fabricantes de celulares em 2015, é outro exemplo significativo. Para comprar o smartphone, aí ele colocou esse valor aqui até baixo, né, gente? Um smartphone aí de alta qualidade custa bem mais. E agora, nesse período de pandemia, hein, ele colocou assim, custa 1.500, né? São 193 horas, aí a gente pensa o seguinte, 1.500, qual é o valor do salário mínimo? A gente pegar o valor do salário mínimo e pegar o valor desse smartphone, imagine como, né, o valor muito mais além, né? Aí são 193 horas, são 25 dias. Então se trabalha basicamente um mês inteiro para ter um produto apenas. Perceberam, gente? Então, esse texto vai trabalhar justamente essa ideia, né, de se pensar antes, né, de
comprar aí exageradamente. Bom, aí ele vai trabalhar outros tipos de compras, não foi só do smartphone, do tênis, não é? Quem, por exemplo, não se aguenta de ver aqueles lançamentos de tênis, né? De camisas, de bonés, né? De perfumes, e assim vai, né? Por isso que as revistas, né? Normalmente ela vem trabalhar com o público, né? É a questão do adolescente, ele trabalha muito com a imagem do adolescente, dos grupos também, né? Dos skatistas, roqueiros. Então, vai trabalhar aí com os diversos grupos para atrair o comprador. Aqui ele vai citar um instituto, a Catu, vale a pena, gente, fazer a pesquisa nesse site. É um site, inclusive, viu? Eu pesquisei, é bem interessante, pesquisem lá. Aí ele coloca já no finalzinho aqui dessa partezinha. A questão não é deixar de consumir, concordo. Imagina, a gente tem que, inclusive, consumir alguma coisa. Não pode ficar, né? Não morar numa ilha, né? Viver só da natureza, né? Infelizmente. Né? Então, a gente tem que realmente consumir. Agora, esse consumo, na verdade, com equilíbrio, aí já é um outro passo, né? Quando ele coloca consumo consciente, é o consumo de melhor impacto, de acordo com a sua renda e o significado da ação de compra no ambiente individual e coletivo. É aquilo que, na verdade, vai provocar o meio ambiente. E hoje as empresas, indústrias, de maneira em geral, já estão pensando e repensando, inclusive, seus próprios valores. Né? Então, você hoje vê muitas, por exemplo, a questão do esmalte, né? Sem aqueles produtos químicos fortes, aquele cheiro forte, a testagem em animais, né? Como os produtos cosméticos de beleza, né? Que muitos já agora já não estão mais testando e animais estão sendo contra. Então, observe que a gente já está assim, a passos lentos, mas estamos, né, caminhando. A passos lentos, mas estamos caminhando. Bom, aí o texto vai percorrer, gente, vocês precisam fazer essa leitura. Aí ele traz o gráfico, né? Essa proposta de gráfico já para dar uma visão para vocês. Nono ano, já estão na transição para o ensino médio, para vocês começarem a ter esse contato, né? De que forma podem ser apresentadas essas propostas de redação do Enem, e é dessa forma, né? Observe que ele vem um gráfico e vem a informação. Isso aqui já está no texto de vocês, quando ele coloca ali, ó, ele já está lá no texto, mas no Enem, muitas das vezes ele só tem esse gráfico, não vem a explicação, ok? Aí ele vem com o preço do desperdício, o que acontece com a natureza e isso retorna para a gente, né? Quais são as experiências válidas, na página 152, né? E vem também ainda, ó, como a Catu fez o cálculo, tá vendo que ele fala ainda novamente sobre o instituto, né, a Catu, que pensa a questão do meio ambiente, ok? Bom, esse texto é de Rosane Queiroz, já no finalzinho da página 153, é a referência, vocês com certeza vão ler o texto todo para a gente começar a trabalhar as questões de interpretação de texto. Página 154 e 155, ó, releia o início da reportagem. Qual é o assunto principal dessa reportagem? Ele vai falar sobre o quê? Essa longa jornada de trabalho, não é isso, gente, que se gasta para se ter apenas, às vezes, até um objeto, né? Para se consumir, né? Para se adquirir certos produtos, ok? Como é possível identificar esse assunto? Logo no início, no título, ele já vem, né, apresentando a temática. Então, no próprio título já vem a abordagem da temática. Isso na letra B. Deixa eu passar aqui. Ó, na letra B. Na letra C. Qual é o sentido da frase? A aquisição de um produto consome não apenas dinheiro, né, mas também recursos naturais. Essa é a ideia da coletividade. A gente pensar em prol do meio ambiente. Lembra quando eu falei sobre o descarte da bateria do celular? Não é? De carregadores, inclusive, que não servem mais. A gente vai descartar onde? Por exemplo, esmalte que passa da validade. Onde é que a gente descarta isso? Então, é o consumo consciente, né? Você ter consciência do que vai fazer para a natureza, que isso retorna para si próprio. Ok? Na segunda questão. Qual é o elemento que mais chama a atenção do leitor no título da reportagem? Bom, no meu caso, quando eu li, foi os 190 horas. Eu fiquei eu mesma calculando minhas próprias horas de trabalho, né? Quando ele colocou 190 horas, eu fui para o papel e fui fazer minhas contas. E provavelmente, gente, com certeza é o quantitativo de horas. Lembrando que
Se a gente pega, por exemplo, o mínimo de horas trabalhadas, né, regidas pela CLT, né, pelo Código as leis, né, trabalhistas brasileiras, a gente tem no mínimo aí 8 horas. Então, se você fizer a multiplicação, a divisão aqui, né, por dias e horas trabalhadas, vocês vão perceber o quanto excessivo é, viu, gente? Bom, aí na letra A, é possível dizer que o título apresenta o fato central, né, da reportagem? Não, é só uma parte. Tanto é, gente, que se vocês observarem, ele fala sobre comprar um smartphone e na página seguinte ele já fala sobre tênis. Então ele não vai só focar, centralizar na questão do celular. Ele falou do celular porque é um dos produtos mais vendidos mundialmente, né? O celular. Aí ele coloca na letra B. Explique de que maneira a linha fina, nessa linha fina, observe que ela aparece ali como subtítulo, né? Alguns textos trabalham, alguns livros trabalham como linha fina, né? Esse subtítulo que é somando 1.737 horas por ano. A jornada de trabalho do brasileiro é maior que a do japonês. Essa é a linha fina que eles colocam aí. Aí ele coloca assim, complementa o título? Sim, complementa, né? Observe que ele vai dizer que o brasileiro trabalha mais do que o próprio japonês, certo, gente? Na letra C, qual é o efeito da frase interrogativa que dá início ao primeiro parágrafo do texto? É despertar essa curiosidade, né? Quando ele coloca, quanto vale o novo celular em horas de trabalho? Né? Então, é justamente você refletir e se colocar ali, né, como alvo, na verdade, a gente se coloca na situação. Na terceira questão, deixa eu ver aqui, terceira questão, releia o trecho a seguir, explique por que a troca de celular é um problema para a sustentabilidade, né? Porque ele vai trabalhar, na verdade, com essa ideia aí de trocar o celular é um problema para a sustentabilidade. É justamente a gente pensar, né, na questão do descarte inadequado, não é verdade, gente? É o consumo exagerado, né? É a troca de por exemplo, um aparelho de bom estado, né, por outro, só por uma questão de estado social, de se sentir bem socialmente. Tem muitas questões, né, gente? Deixa eu ver agora. Quarta questão. Releia o terceiro e o quarto parágrafo. Ó. Nesse trecho, né, com que produto se faz a comparação da quantidade de horas de trabalho necessárias para comprá-lo? Aí ele vai trabalhar aí a comparação com o tênis, com o hidratante, com o shampoo. Não foi à toa que eu citei sobre os cosméticos, né? É porque no texto ele citou também, né? Shampoo, hidratante. Letra B. É possível perceber uma correlação entre o valor desses produtos e o valor de horas trabalhadas? Com certeza, né, gente? Imagine quantas das vezes você não foi a um determinado, sei lá, mercadinho cosmético e você viu aquele valor de hidratante, né? Um shampoo que custava um valor X e agora está custando um valor Y. Eu mesmo, um dia desse, fui comprar um hidratante, eu quase caí para trás, né, com o valor do hidratante. Eu disse, gente, não é possível. Esse não era esse valor desse hidratante. Então, observe que é o pensar, né, é o consumo necessário, mas você pensar na questão do valor, né, do valor. Bom, na letra C, qual é o rendimento médio mensal de um brasileiro, segundo a reportagem? Aí ele colocou uma média, né, baseando-se no valor do salário mínimo, né, com mais algum valorzinho, né, que ele colocou aí o valor de 1.226, né, o valor do salário mínimo é menor, né, do que esse valor. Aí, letra D, qual é a fonte dessa informação? A fonte fica lá embaixo, né? De onde é retirada essa informação. Vocês perceberam isso já, né? Essa fonte é do IBGE, né? Que é normalmente, quando a gente vê estatística, né? De onde é retirada? É do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. Deixa eu ver o que mais ele coloca. Explique por que essa fonte foi usada na reportagem. É porque ele, na verdade, traduz para o Brasil, né? Quando a gente fala em fonte, quando a gente fala em porcentagem, estatística, a gente vem exatamente com o quê?
com um órgão, né, muito responsável por isso, no caso o IBGE. Vocês vão ver muito isso nos livros, vocês veem muito isso nos livros de geografia, por exemplo, de história, mas é mais geografia. Na letra E, por que a comparação do rendimento médio do brasileiro com o preço do smartphone é a mais chamativa da reportagem, ora? Quem não quer, né, gente? Imagine, a gente vê tanto. Um dia desse eu estava pesquisando sobre o celular, porque o meu, senhor, está caindo aos pedaços. E a gente vê uma variedade de celulares, gente. Eu fico babando. É um com uma corzinha rosinha, que eu amo, né? O rosinha, o rosé lá. O outro é da cor tal, o outro tem tal velocidade, o outro tem isso. Então a gente fica até sem saber o que comprar, não é? Pela essa variedade, né? Eles usam muito artifício para chamar a nossa atenção. Tem a câmera isso, a câmera aquilo, etc e tal. Então, por que é muito chamativa? Porque justamente faz parte do nosso dia a dia. E agora então, né? E agora com a pandemia, então, né? Bom, quinta questão, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei ali, ó, releu o quinto parágrafo da reportagem. Quem é a pessoa entrevistada nessa reportagem? É Vigília Antonelli, certo? Que é uma gerente do Instituto Acatu. Inclusive, vale a pena pesquisar no site, né? Instituto Acatu, você bota lá na barra de pesquisa do Google, né? Instituto Acatu. Aí, qual é o principal ponto de vista defendido por ela, gente? É justamente repensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Esse custo-benefício. Será que vale a pena comprar um celular de X valor? Eu estou falando muito do celular, né, do smartphone, mas qualquer outra coisa, né? Eu lembro que quando eu fui a cosmético, eu falei assim para a vendedora: me indique um hidratante que seja bom e barato. É o custo-benefício, né? Eu disse: mulher, veja um hidratante que seja bom e barato, né? Então observe que o próprio texto vai nos levar a refletir, repensar. Mesmo que vocês ainda não estejam no mercado de trabalho, mas vão estar no mercado de trabalho, vocês vão pensar muito, né? Eu vou trabalhar tantas horas durante o mês, e o que será, não é, que eu vou comprar? Usar bem o meu dinheiro, né? O que é que eu posso comprar? O que é que eu devo comprar? É refletir, é repensar, gente, é repensar. Bom, e aí, na letra C, né? Essa conclusão da gerente tem base em fatos ou em opiniões? Bom, se ali é colocado, gente, estatísticas, né, e outras referências, é porque é baseado em fatos, viu? Mas não é só o achismo. Eu acho que o brasileiro trabalha muito. Ela não falou isso em momento nenhum. Ela colocou uma estatística e se baseou nela, certo? Bom, deixa eu ver. Não, pronto. Aí eu parei, né? Observe que eu parei aqui na quinta questão, ou seja, as outras vocês irão fazer, que ainda é no livro Panoramas, da sexta à nona. Ok, gente? Até a próxima.